Enfim, no vídeo anterior eu tava falando, eu cheguei à conclusão, tá? Eu consigo provar que para você ter um postulado você precisa do conjunto total de axiomas. E sem esse conjunto total de axiomas não haveria existência. Porque chegando no último axioma, o axioma do infinito, só ele prova a existência das coisas mediante a um Criador infinito e consciente. O que quer dizer? Quer dizer que Deus é quesito para toda existência. Isso ainda nem era o postulado final. A tese de tudo, ela veio mostrar que a essência, tudo tem essência. Se não tem essência, é inexistente. E Deus tem o poder da determinante de essência para poder criar as coisas. E a verdade é que a única explicação, inclusive, que essa determinante de essência é a magnificência. E o que acontece nessa tese de tudo? Além de já ter provado que Deus existe e que Deus é onipotente, eu tive que provar que não existe nenhum poder equiparável à magnificência. Por que eu tive que provar isso? Porque alguém me perguntou, e se existe uma outra coisa? Aí eu entendi. Pois é, se em questão de efeitos tudo é possível, o que seria o fenômeno? A diferença de fenômeno e efeito é que um fenômeno é que dois fenômenos diferentes podem causar o mesmo efeito. Quer um exemplo? A gravidade do espaço-tempo ou a gravitação quântica? Seriam dois fenômenos fictícios, mas eles têm o mesmo efeito que a gente vê caindo. Mas qual é a natureza do negócio? É aí que tá. Quando ele fala, quando eu falei, mas eu provo a tese de tudo, a teoria de tudo. Aí ele falou, mas se existe uma outra coisa? Aí eu próprio raciocinei, eu falei, caramba, ele não está querendo dizer se é um efeito, porque todos os efeitos dá para fazer com a onipotência. O que seria uma outra coisa? Um outro fenômeno. E que outro fenômeno? A base da onipotência é a magnificência. O que seria esse outro fenômeno? Um poder, um outro fenômeno que não seja a magnificência. Porque a magnificência tem uma sistemática baseada na lógica. Aliás, é a sistemática mais simples para você entender o que é o sobrenatural. É a base de tudo. Quando alguém me pergunta se existe outra coisa, eu pensei, caramba, então existe algum outro poder? Tá, que não saia da magnificência? Ou seja, que seja igual ou anterior à magnificência? Aí o que acontece? Entra sim essa questão do método científico, de uma questão de você poder falar que não está especulando, de um postulado, de uma sentença lógica excludente, que tem que excluir todas as exceções que pudessem refutar, para você poder falar que é verdade mesmo. E no ponto que eu provei lá, eu disse, não existe nada equiparável à magnificência. Por quê? Porque nenhum poder é igual à magnificência, nenhum poder é mais base do que a magnificência. E como eu provei isso? Simples, cara. A ideia eu tive a questão, eu pensei, porque não é que eu achismo, a gente tem que excluir todas as exceções que pudessem refutar. Como? Se você tem por exemplo, duas grandezas físicas. Mas agora a gente está falando não de grandeza física, a gente está falando de lógica. E o que a gente está falando de lógica e grandeza física? O que é uma grandeza física? Uma grandeza física, basicamente, é um número acrescentado numa análise matemática. Uma análise dimensional. Uma grandeza física é um número acrescentado, vamos chamar ele de coeficiente. Um coeficiente acrescentado de uma análise dimensional. Por exemplo, o que é velocidade?